Você pode sentar. Essa é uma noite muito especial. Quando nós nos reunimos para comer do pão e beber do cálice. Quando nos reunimos para estarmos cumprindo aquilo que o Senhor ordenou. Comer e beber em memória daquilo que Jesus fez. E eu quero declarar algo a você. O que fazemos essa noite é um memorial. Um memorial daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E o que Ele fez? Ele comprou a nossa salvação. Ele comprou o nosso direito de sermos filhos. Ele comprou a nossa vitória. E essa noite, quando você comer do pão e beber do cálice, você vai celebrar a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você e toda a sua casa. E quando você essa noite celebrar isso, você vai declarar que 2023 não termina debaixo de frustração, mas esse ano, cada sonho, plano e projeto serão realizados. Este mês de novembro será um mês que Deus vai te surpreender. Será um mês de grandes realizações, porque este ano vai terminar debaixo da graça e do favor de Deus. Ah, meu Deus, alguém concorda com isso? Amém. Glória a Deus. Querido, hoje eu vou começar a ministrar uma nova série. E essa série se chama O que eu aprendi. O nome da série já diz muito sobre o que eu vou estar ministrando. Hoje de manhã, quando eu disse isso, eu falei que seria mais ou menos uns 4 domingos. Aí depois que eu terminei hoje de manhã, eu percebi que deve ser pelo menos uns 6 ou 8 domingos para eu pregar tudo isso. Mas antes de pregar, eu quero contar o porquê que eu vou ministrar isso, essa série, o que eu aprendi. Problemas e dificuldades todos nós passamos. A Bíblia diz que o dia mau chega. O dia mau, ele chega na vida de qualquer pessoa. O dia mau para alguém é a morte precoce de uma pessoa amada. O dia mau para outro é o resultado de um exame, de uma enfermidade incurável e que vai ceifar a sua vida em um prazo muito rápido. O dia mau para alguém é perder o seu emprego que você trabalha há 20 ou 30 anos naquele lugar. É a falência de uma empresa. É o fim de um casamento. Mas o dia mau, ele chega na vida de todas as pessoas. Só que existem situações e problemas que nós passamos, que às vezes nós perdemos a oportunidade, e a maior de todas, que é aprender. Por quê? Porque muitas vezes, no meio do problema, a gente vai diante de Deus e começa a orar, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? E a pergunta certa não é por quê? É para quê? Porque a adversidade e o problema é a maior escola do ser humano. É o lugar que a gente mais aprende na vida. É o lugar que a gente mais adquire conhecimento de nós. É o lugar que a gente mais amplia a nossa visão. É o lugar que mais nos prepara para as grandes conquistas. Eu já passei algumas vezes na minha vida por momentos muito difíceis. Já passei uma fase muito difícil, há muitos anos atrás, em uma empresa que eu tinha, e passei uma dificuldade financeira absurda, que se prolongou. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa, e eu já passei por algumas adversidades, mas existiu uma. Há muitos anos atrás, muitos anos. E essa adversidade não foi uma adversidade qualquer.
ou se pode dizer que existe adversidade normal e adversidade anormal, eu não sei. Mas não foi uma adversidade normal. Por quê? Porque eu passei por uma injustiça, mas uma injustiça muito grande. Existem pessoas que se sentem injustiçadas, mas existem pessoas que passam por injustiças de verdade. E essa adversidade que eu passei, eu e a minha família, passamos por uma injustiça muito grande. E nada machuca, fere, atinge as pessoas do que passar por uma injustiça. Porque se você passa por um grande problema e você tem responsabilidade sobre aquilo, aquilo meio que te conforta. Ah, se eu não tivesse feito, não estaria passando. Mas quando você passa por algo muito difícil, e você diz, mas eu não tenho culpa, eu não tive responsabilidade, eu não tenho nada a ver com essa história, e você passa por um grande problema, que vem de uma injustiça, isso te deixa muito indignado. Eu estou contando extremamente simples, rápido, porque o importante não é o que eu passei, mas é o que aconteceu. No meio desse problema, no meio desse problema, no dia 7 de fevereiro, eu estava no meio de um propósito de jejum, e eu estava orando todas as madrugadas, por causa da situação que eu estava passando. Foi uma situação que realmente trouxe muito problema para mim, muito problema para minha família, me trouxe problema financeiro, me trouxe vários problemas. Passado um período longo, tudo foi resolvido, tudo foi esclarecido, mas eu passei. Só que no meio disso, no meio desse propósito de jejum e oração, 7 de fevereiro, de madrugada eu estava orando, e Deus me deu uma palavra e disse, escreve o que você está aprendendo. E na mesma hora eu peguei meu iPad e escrevi, e comecei assim, o que eu aprendi em meio a uma grande crise. Eu comecei a anotar. Anotei o que eu havia aprendido. E semanas e meses depois, anotei mais algumas coisas. Então é uma lista meio longa do que eu aprendi em meio a uma grande crise. E se passaram muitos anos. E essa semana, estava viajando com a minha esposa. E numa manhã, estava lendo. E fui até esse arquivo. Lembrei dele. E abri e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, Deus colocou algo no meu coração. Pregue uma série sobre o que você aprendeu em meio a essa crise. E quando terminar, escreva um livro sobre isso. Existem formas de resolver problemas. O meu, com muita noite sem dormir, com muito dinheiro, com muito desgaste, com muita angústia. Mas existiram problemas na minha vida que eu resolvi com ensinamento. Alguém me ensinou algo, eu ouvi, entendi, aprendi, apliquei e resolveu. Então eu creio que nessas próximas semanas, cada domingo, eu vou estar falando sobre 1, 2 ou 3 ensinamentos que eu aprendi. Eu acredito que nas próximas semanas, em algum momento, uma palavra, um ensinamento, vai ser especificamente para você. E algo que você está vivendo, e algo que você está passando, será solucionado, sem prejuízo, sem crise, sem trauma. Porque a gente pode resolver as coisas na tentativa e erro, mas a gente pode resolver as coisas a partir do ensinamento. Porque tudo que você passou na sua vida e que eu já passei, alguém já passou e sabe como resolver. Então o importante dessa série é o que eu aprendi. Só que hoje de manhã, quando eu fui durante o culto pregar, eu disse, hoje eu vou ensinar 3. Hoje eu vou
compartilhar 3 ensinamentos. E cada domingo eu vou fazer isso. E hoje, quando eu terminei de pregar, depois de 40 minutos, eu tinha falado só de um. Não consegui falar dos 3. Então eu achei que era 4 semanas. Hoje eu já estou achando que é umas 8. Então hoje eu vou compartilhar um, porque hoje de manhã eu descobri que não deu tempo de falar os 3. Eu vou compartilhar o primeiro ensinamento que eu tive em meio a essa grande crise. Amém? O que eu aprendi em uma grande crise? A primeira coisa: os verdadeiros amigos são conhecidos no dia da acusação. Entenda isso. Eu disse que existem pessoas que se sentem injustiçadas. Existem pessoas que se sentem acusadas também. Mas existem pessoas que são acusadas injustamente. Existem pessoas que são acusadas por algo que ela fez, mas existem pessoas que são acusadas injustamente. E como isso acontece? Pessoas são acusadas de serem egoístas, mentirosas, individualistas. Pessoas são acusadas de não serem pessoas de confiança, traidoras, gananciosas, pessoas arrogantes, soberbas, antiéticas, pessoas com condutas erradas, são acusadas de serem falsas. E muitas vezes isso é real. Eu vou melhorar. Algumas vezes isso é real, mas a maioria das vezes não é. Por que não é? Porque geralmente você é acusado por pessoas, a grande maioria das vezes, você é acusado por pessoas que fazem falsas acusações a teu respeito. Por quê? Porque elas estão cheias de inveja, elas estão cheias de ciúmes, ou elas estão cheias de orgulho. E vou estender um pouquinho mais. O pior, que geralmente as pessoas que te acusam, que estão cheias de inveja, de ciúme ou de orgulho, são as pessoas mais próximas de você. Pega uma pessoa que estava sentado lá atrás no culto, vinha à igreja, e daqui a pouco o tempo passa rapidinho, e ela já está pregando, e ela começa a ganhar almas para Cristo, e Deus começa a usar essa pessoa. Os próprios pastores vão acusar injustamente essa pessoa. Pastor, o que o senhor está falando? É isso mesmo. Geralmente você é acusado por pessoas da sua família, que ficam indignadas de você ter aquilo que elas não conseguiram obter. O nome disso se chama inveja. O nome disso se chama soberba e orgulho. O nome disso se chama vaidade. Como é que ela tem e eu não tenho? São os seus pares, são os seus companheiros. Você não precisa ser petista para ter companheiro. São seus colegas de trabalho. Você está lá, um zero à esquerda sentado no canto. Daqui a pouco você desperta, começa a trabalhar, cresce e alcança uma promoção. Escuta e guarda. O teu sucesso machuca, fere e agride as pessoas mais próximas. Então muitas vezes a acusação, ela vem das pessoas próximas. E o pior, quando alguém da sua família, quando alguém da sua comunidade, quando alguém do seu convívio, quando algum colega de trabalho te acusa, as pessoas que ouvem isso, elas dizem, mas se ele está falando, ele sabe o que ele está falando, então é verdade. Não existe uma leviandade pior do que essa. Quando você dá acesso a alguém, e este acesso faz com que essa pessoa se encha de inveja,
de ciúme contra você. E aí ela te acusa. E é legal quando acusa, porque acusa de que jeito? Ah, você não conhece. Eu conheço, eu sou lá de dentro, eu conheço. É porque você não conhece os bastidores. Ou seja, a pessoa não está dizendo nada, mas ela é tomada, porque uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. E as pessoas que ouvem, tomam isso como verdade, por quê? Porque ela é uma pessoa próxima, porque ela é uma pessoa que trabalha junto, porque ela é uma pessoa da família. Não, então se ela sabe o que está falando, e o seu caráter é julgado, a sua idoneidade é julgada por uma falsa acusação. No mundo inteiro existe uma regra: você é inocente até que prove o contrário. No Brasil é diferente hoje. Você é errado até que você prove o contrário. Você é culpado até que você prove o contrário. E isso é a indignação do justo, ser acusado injustamente. Aí você precisa lutar para provar a verdade, para provar que aquilo não existe. O seu crescimento, a sua prosperidade, os lugares mais altos que você ocupa, o teu sucesso fere e agride. E agride e fere quem? Aquelas pessoas que estão mais perto de você. Guarda o que eu vou te dizer. O sentimento mais próximo do amor é o ódio. Você não consegue odiar alguém que você não conhece. Entenda o que eu vou te dizer. Se alguém que eu não conheço diz um palavrão no meio da rua porque o carro fechou, eu não estou nem aí. Mas se alguém que eu amo de perto me chama de tolo, mas isso é uma ofensa profunda. Escute isso. Qual é a pessoa mais perigosa na sua vida, que pode te destruir? A pessoa que mais vai te odiar na face da terra? Tua ex-esposa. Não existe um outro ser que possa chegar a essa capacidade. E era a pessoa que jurava amor. E as mulheres estão pensando aqui: pastor, mas se ela está fazendo isso é porque ela está certa. O cara merecia. Já começou até o julgamento. Ninguém sabe quem é o cara, mas as mulheres já estão do lado dela. Já estão do lado dela. Escute isso. É triste, é duro, é chocante, mas as pessoas mais próximas, é delas que vem a falsa acusação. É dela que vem o julgamento. Quando eu passei por isso, há muitos anos atrás, eu fazia parte de um grupo de 14 pastores. E a gente viajava junto, e a gente compartilhava, a gente falava todos os dias. E o dia que aconteceu essa injustiça, ninguém me ligou. Nem uma mensagem de WhatsApp. Somente um dos 14 me ligou e disse: Michael, não sei o que está acontecendo e nem precisa me explicar. Só te liguei para te dizer, meu irmão, estou do seu lado. Me diga o que você precisa. Quer que eu saia daqui e vou até aí agora? Me fala o que eu posso fazer por você, porque eu sei quem é você e sei que tudo isso não é verdade. Só um de 14. Sabe quem serão as pessoas que mais vão te acusar e te atacar? Os mais próximos. Às vezes família. Às vezes quem trabalha. Às vezes quem está do seu lado. Às vezes seu companheiro de trabalho. Deixa alguém crescer na igreja, na empresa. Você acha que é alguém de outra cidade? Não, é do próprio lugar que vai levantar falsa acusação a teu respeito.
Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Infelizmente, muitas vezes, até a sua própria família é aonde vai nascer a maior inveja, é aonde vai nascer o maior ciúme, o maior orgulho. E às vezes é um amigo distante que se torna mais chegado, que estende a mão, que ajuda, mais próximo do que um próprio irmão seu, de sangue. Guarde isso. Você precisa aprender algo que eu aprendi. Que os amigos nós conhecemos no dia da acusação. E ali eu aprendi algo interessante. Que nós temos 3 tipos de amigos. Os primeiros são os interesseiros. Está com você por algum interesse. Ou é pelo seu dinheiro, ou é pela sua posição, ou é pelo seu carro, ou é pelas suas amizades, ou é pelo que você pode proporcionar. Esses, quando acontece alguma coisa, são os primeiros a ir embora, desaparece. E se bobear, ainda vão dizer que nunca te conheceram. E se você apertar um pouquinho mais, ele ainda vai dizer que aquela mentira ele já desconfiava há muito tempo. E olha que foi por isso que ele se afastou. Existe um segundo, que são os amigos inesperados. É o dia que você tem problema e a pessoa mais inesperada aparece. Estende a mão, ajuda, está do lado, está perto. Esse único que me telefonou nesse dia, passaram 3 semanas, ele me ligou e disse assim: depositei um valor na sua conta. E foi um valor muito alto. Depositei um valor na sua conta, porque eu sei que você está passando por uma situação financeira difícil por conta disso. Se você não precisar, me devolve. Mas se você precisar, use. Porque neste momento você tem que focar no problema e não ter mais um problema para se preocupar, que é dinheiro. Então fica tranquilo, eu já coloquei um valor na sua conta. Sabe isso? Deus sempre vai criar na vida de um justo. Deus sempre vai colocar alguém. E o terceiro tipo são os amigos verdadeiros. Então tem os amigos interesseiros, os inesperados e os verdadeiros. Os verdadeiros, querido, sol ou chuva, com dinheiro ou com dívida, casado ou divorciado, eles sempre estarão do seu lado. Eu me converti dia 1º de maio de 1985. Daqui 2 anos fazem 40 anos que eu me converti. E na igreja que eu frequentava, tinha mais ou menos 200 membros. E lá tinha uma pessoa, um obreiro, que se chamava Wilson. Era uma pessoa mais velha. E era uma pessoa muito experiente. Uma pessoa que trabalhou muito na obra de Deus. Uma pessoa de uma sabedoria. E ele se tornou meu líder. Ele se tornou meu discipulador. Às vezes eu ligava achando que o mundo estava acabando. Ele ria e dizia: faz isso. Faz isso. Não faça mais isso. E foi meu discipulador. Muitos anos depois ele casou. Ele teve um problema. E quando ele era jovem, ele era viciado em drogas. E neste problema que ele passou, ele começou a beber. E ele saía de noite, largava a esposa em casa, ia para um boteco, enchia a cara e voltava bêbado para casa. E a mulher escondendo, até que alguém descobre. E aí a igreja excluiu ele. E o dia que eu soube, eu fui lá no serviço dele, sentei e disse apenas uma coisa: eu não tenho nada para te dizer, muito menos para te julgar.
tudo que você fez por mim não cai por terra por aquilo que você está fazendo. Só quero que você saiba que eu estou do seu lado para qualquer coisa. Conta comigo todos os dias para qualquer coisa, porque eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. E naquele domingo, depois de muito tempo, ele foi ao culto. E ele sentou no último banco. Ninguém se mexeu. No meio do louvor, eu levantei e fui até lá. Dei um abraço nele. Sentei do lado dele. E assisti o culto do lado dele. Eu não disse nada. Eu só assisti o culto do lado dele. Ele tinha um caderno de anotações das mensagens dele. E eram mensagens poderosas. Passado um tempo, alguns anos, ele morreu. Teve um infarto e morreu. A esposa dele pegou aquele caderno de anotações e me deu de presente e disse: aquele abraço que você deu no Wilson mudou a vida dele. E o que ele tinha de mais precioso eram as mensagens dele. E eu quero que fique com você. Eu era apenas um membro da igreja, nunca tinha pregado na minha vida. Mal ela sabia que um dia eu me tornaria pastor. E alguma daquelas mensagens eu já preguei nessa igreja. Verdadeiro amigo, a gente conhece no dia da acusação. E em tudo isso eu aprendi a distinguir amigos e a separar mais uma coisa. Que existem pessoas que precisam estar na sua intimidade, e elas são poucas. Existem pessoas que têm que estar a uma distância segura, e outras que precisam estar longe. Mas elas são tão complicadas que você não pode nem romper a amizade com ela, porque fica pior. Então só mantém longe. É sério. E você precisa começar a entender e a administrar. Mas uma coisa você precisa fazer. Você precisa aprender a valorizar cada um dos seus verdadeiros amigos. Por quê? Porque você tem que entender que você não pode pegar o que está longe e trazer para a sua intimidade. Porque o traidor, a traição, a pessoa ingrata, é você que cria. Quando você dá a alguém o que ela não estava preparada para receber. Quando você traz alguém para um nível de intimidade que ela não merece. Essa pessoa um dia vai te trair. Essa pessoa um dia será ingrata. É simples. Como é que você fala? A pessoa que eu mais ajudei foi aqui, aprontou comigo. Aqui foi ingrata. Aqui me traiu. Por quê? Porque a ingratidão, o traidor é você que cria. É você que constrói. Porque você não sabe distinguir quem é quem. E tudo isso eu aprendi. E foram essas coisas que me trouxeram até aqui. Foram essas coisas que me ajudaram a ser um pastor bem-sucedido, a ser um marido bem-sucedido, um pai bem-sucedido, a ser um empresário bem-sucedido. Entenda que foi na adversidade que eu aprendi, não foram nos tempos bons. E se você está passando por um problema e não aprende, não adiantou ter passado, porque o valor de um problema são as lições que você aprende. Escuta aqui. Um dos defeitos piores do ser humano é o julgamento. É julgar as pessoas. E é tão interessante, eu vou te contar algo. Que desde o momento que eu comecei essa mensagem dizendo, eu passei por um grande problema, mas eu não contei qual era o problema. Alguns de vocês aqui e online já começaram a me julgar. O que foi que o pastor fez? Eu acho que o pastor fez alguma coisa de errado e já está querendo se justificar.
Já teve gente aqui que até pensou, eu desconfiava dele há muito tempo. E são os que riem mais alto que fazem isso. Tirando a minha esposa, porque minha esposa ri mais alto todas as vezes. Tirando ela. Aí meu pai, eu já não confio muito. Eu estou dizendo sério. Talvez você não tenha coragem de me dizer, mas muitos de vocês estão assim, o culto inteiro. O que será que o pastor fez? O que será que ele passou? Tá, por que ele não contou? É porque é alguma coisa séria. Vai que ele realmente... Meu querido, isso é do ser humano. O julgamento. Julgar as pessoas. Eu preciso ler um texto para você. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, é inexcusável. Você não tem desculpa. Você pode dizer o que você quiser. É indesculpável quando julga alguém. Ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não seja julgado. O ser humano, ele tem uma capacidade de julgar as pessoas, de questionar a integridade, o caráter, a idoneidade. E quando isso parte das pessoas mais próximas, quem trabalhou com você 10 anos, um membro da sua família, alguém que você ajudou e confiava, isso dá respaldo aos outros para acreditar. Só que no nível que você julga, você será julgado. Entenda que o acusador é o diabo. E o diabo é o pai da mentira. E o julgamento e a acusação é mentira. Então você que julga outro é filho do diabo. Porque você destrói pessoas inocentes, sem nenhuma responsabilidade. E hoje com a internet, com o WhatsApp, você recebe uma fake news, você já passa rápido. Você tem sido canal do diabo para ajudar a destruir pessoas. O brasileiro, ele tem um poder e uma necessidade de criar heróis gigantesca. Ele vive criando heróis. Olha aí, fulano não era ninguém, veio do nada, nunca foi ninguém. Olha só isso, olha quem ele virou. E o brasileiro ama criar heróis. Só tem uma coisa que o brasileiro gosta mais: destruir os heróis que ele criou. É um garoto lá da Baixada Santista, olha aí, dando olé nos mais velhos, brincando com os grandes, fazendo eles de bobo. É o garoto Neymar, é o nosso herói. Os mesmos que fizeram isso foram os mesmos que distribuíram milhares de fake news. Olha lá, estuprou uma menina, bateu na outra. Olha lá, mentiu, roubou. E olha aí, cai. Olha só, que vergonha. Esse moleque não tem valor, ganha uma fortuna. Que isso? Você tem ideia a pressão de um garoto que não teve infância, não teve adolescência, não teve juventude? Viveu, pastor, o dinheiro que ele ganha até eu, será que até você? Será que você passaria por que ele passou? Não passaria. Talvez você faria muito pior do que ele. Só que as mentiras e as acusações que fazem contra ele, você é um canal de distribuir.
Isso é, infelizmente, do ser humano, mas do brasileiro muito mais, criar heróis e destruir. Guarde o que eu vou te dizer. Existem pessoas que são seus amigos, e ela chega perto de você e diz assim: sabe, fulano, me procurou para falar mal de você, e disse isso, e falou que você é isso. Guarde o que eu vou te dizer. A preocupação não é com quem falou mal de mim. A preocupação é como ele se sentiu tão confortável de falar de mim para você, que é meu amigo. A minha preocupação é o que você fez enquanto ele falava isso. Há um tempo atrás, uma pessoa muito próxima de mim, próxima há muitos anos, pegou um print de uma conversa de alguém que falou uma grande mentira a meu respeito e me mandou. E logo em seguida me ligou: olha aí, pastor, o que o cara falou de você. Só que no print estava escrito o que o cara falou. E embaixo tinha uma resposta dele, escrito assim: eu não sabia disso. Olha aí, pastor, olha o que o cara falou de você. Eu falei: eu não estou nem um pouco preocupado com o que ele falou de mim. Primeiro que eu nem conheço ele. A minha preocupação é você escrever e responder para ele que você não sabia disso. Você não sabia disso. Depois de tantos anos do meu lado, você responde para ele: eu não sabia disso. Deixa eu te dizer uma coisa: você não pode mais andar do meu lado. Porque depois de 10 anos você não conhece quem eu sou e o meu caráter, e responde para uma pessoa que eu não conheço, que você não sabia disso, você não pode mais estar do meu lado. Pastor, o senhor não falou isso? Falei, lógico que eu falei. Porque se eu permitir essa pessoa do meu lado, ela vai me causar um problema muito maior no futuro. O problema não é o que as pessoas falam de você para os seus amigos. O problema é porque elas têm tanta liberdade de falar de você para os seus amigos. Hoje de manhã, enquanto eu pregava, eu disse: tem uma pessoa aqui, que alguém chegou para mim e disse: fulano de tal, lá da sua igreja, é muito complicado. Eu falei: por quê? Porque ninguém pode dizer nada para ele. Se alguém chega e diz assim: sabe o pastor Maico? Ele já responde: cuidado que você vai falar, senão eu te quebro no pau aqui agora. Nem bem a gente pode falar de você. Ele era meu personal trainer. Ele convivia comigo todos os dias. Ele aceitou Jesus nessa igreja. E eu estou te dizendo que ele faz isso até hoje. Sabe por quê? Porque ele sabe quem eu sou. Se o seu amigo não sabe quem você é, a ponto de alguém ter liberdade de falar mal de você para ele, ele não é seu amigo. O que eu aprendi? Que os amigos nós conhecemos no dia da acusação. E a gente precisa entender para quê? Para que a gente possa prosperar na nossa vida. Porque se você permitir as pessoas erradas continuar do seu lado, essas pessoas vão te trair, vão te acusar. E por estar do seu lado, você está dando um aval para que a mentira que ela fala se torne verdade.